Vamos iniciar a gravação dessa aula. A gravação está iniciada. E vamos compartilhar Bem, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a questão do empreendedorismo, a nossa disciplina Empreendedorismo e Inovação. E hoje um assunto muito interessante a respeito sobre o espírito empreendedor, né? Esse tema do nosso assunto inicia a nossa disciplina nesse semestre, no nosso EAD Pleno. Bom, pessoal, o nosso objetivo hoje é falar sobre o que é empreendedorismo, né? Sobre o conceito da atividade empreendedora e também a ideia da construção empreendedora, que é justamente a ideia de empresa, né? De desenvolver uma empresa. Vamos falar também sobre indicadores de desempenho de uma empresa, sobre o papel do empreendedor como um administrador e também sobre as atividades que o empreendedor precisa ficar atento para alavancar o seu negócio. Esse seria os nossos assuntos da aula de hoje. Bom, o que a gente entende como empreendedor, né? Então, a atividade empreendedora, empreendedorismo, ele surge do termo empreendedor, a pessoa que corre o risco de começar uma empresa. Então, existe nessa visão a construção de um certo risco. Então, o que nós aqui nessa disciplina vamos discutir, existe sim, e que a gente, claro, dentro do empreendedorismo, busca minimizar esse risco, né? Talvez essa seja o principal tema que nós discutimos na ideia de desenvolver o empreendedorismo, né? A minimização do risco. O risco sempre existe. O outro termo, né? A ideia de empreendedorismo, tem uma origem do latim, né? Que vem do termo empreendere, né? Então, que significa, né? Decidir realizar tarefa difícil e trabalhosa ou colocar em execução, né? Então, vem desse termo que realmente representa mesmo a ideia de empreendedorismo, né? É uma atividade que não é algo tão simples, não é fácil, exige muito trabalho, né? Normalmente tarefas muito difíceis, envolve muito tempo e dedicação, né? Para se colocar isso em execução.
Então, realmente, a atividade, o termo empreendedorismo, ele traz essa construção dessa origem do latim. E é claro que a ideia de empreender, ela pode ser feita também em diversas áreas, né? Os empreendedores, ele não está apenas na atividade econômica, na atividade empresarial. Eu posso ter o empreendedorismo social, né? Pessoas que constroem algo no sentido de buscar, por exemplo, uma benfeitoria social, né? Uma organização não governamental que presta algum tipo de serviço para outras pessoas que têm algum tipo de necessidade. Deixa eu dar uma parada aqui para a gente dar uma olhada na apresentação, um minutinho. Vamos lá, vamos continuar. No momento não temos nenhum participante, é uma pena. Vamos continuar a nossa aula, voltando aqui a compartilhar. Bom, então, o empreendedorismo, né, é uma atividade que não acontece apenas também, como eu tinha dito, do ponto de vista empresarial, no mundo dos negócios, né? É claro que quando a gente se refere à palavra, sempre já vem à mente essa possibilidade, que é uma grande possibilidade. Mas também existe o empreendedorismo social, né? Pessoas que se dedicam ao bem comum, à construção de alguma atividade que vá beneficiar algum tipo de pessoas que passam por algum tipo de dificuldade ou problemas, ou um empreendedorismo social, ambiental, que está vinculado a isso. Então, o empreendedorismo tem aí uma grande condição, grandes possibilidades, né, na sua ideia de desenvolver novas áreas, novos negócios, novos produtos, novos serviços e também na, na ideia também de uma construção de um desenvolvimento social, né? As organizações não governamentais costumam ter esse perfil, né? Atividades de gestão, né, privada, uma ONG, né? Por isso que é tida como terceiro setor, mas que tem um alcance público, né? Ela atinge pessoas, setores da sociedade que, de alguma maneira, possuem aí alguma carência, né? Alguma dificuldade, ou mesmo atuando em diversas frentes, não apenas social, mas, por exemplo, questões ambientais, e também permitem o desenvolvimento desse tipo de atividade. Bom,
que esse é um tema, né, hoje recorrente, né? A gente observa, nós temos esse assunto aqui sendo discutido na universidade, essa disciplina voltada para diversos cursos, mas nós temos também esse assunto é, discutido no dia a dia da sociedade, né? Não só na nossa universidade, mas em várias universidades no Brasil, no mundo como um todo, né? Você tem aí é, entidades como a própria ONU, né? Estimula a atividade empreendedora, tem projetos de empreendedorismo em diversos países do mundo, né? Na África, em países que precisam de alguma maneira se desenvolverem, né? E também no Brasil, nós temos aí entidades como o SEBRAE, é uma entidade que tem característica privada, e que trabalha essa ideia do desenvolvimento empreendedor. Nós temos entidades, por exemplo, também de características públicas, né, que investem na atividade empreendedora, né? Então, não só instâncias estaduais, federais e municipais. Nós temos, por exemplo, as incubadoras, né, que costumam ter uma parceria pública e privada, com apoio de prefeituras, apoio de universidades, e que também estimulam a atividade empreendedora, o empreendedorismo. Então, por que que esse assunto, né, ele é tão relevante nos dias de hoje, né? Porque ele traz à tona, né, três grandes pontos que são fundamentais hoje na nossa sociedade, né? Então, o primeiro, claro, talvez o mais evidente do estímulo à atividade empreendedora seria esse aqui do meio, né, onde a gente tem, né, a possibilidade de geração de emprego e geração de renda, né? A atividade empreendedora, ela por si só, ela vai permitir, né, que pequenos empresários, né, em pequenas comunidades possam, né, ao identificar oportunidades, gerar emprego, né, gerar renda nessas comunidades. E isso é um fator relevante, né, para a sociedade como um todo. Outro aspecto importante que leva a busca, né, a importância da atividade empreendedora para a sociedade é que isso, a geração de renda, a geração de emprego, possibilita uma melhoria do padrão de vida, né? A sociedade em que empreende, que gera renda, que gera emprego, isso é um fator relevante para a melhoria do padrão de vida, a qualidade de vida das pessoas, né? Não só daquele que empreende, né, que é um empreendedor, mas também para todos que fazem parte dessa atividade empreendedora, né? Daqueles que vão, de alguma maneira, usufruir daquele produto ou serviço que antes não tinha e que está sendo oferecido, daquelas pessoas que vão ser empregadas, né, naquela atividade que passa a existir, né, gerando emprego, renda, do empreendedor em si, que vai ter o seu próprio negócio, gerando uma renda própria para ele, dos governos, né, que vão ser beneficiados com a geração de impostos, né, com a geração de movimentação da atividade econômica naquela região. Então, isso é um fator importante. E por último, né, um conceito que inclusive faz parte do nome da nossa disciplina, né, o conceito de inovação. Empreendedorismo e inovação é o nome da nossa disciplina. A inovação, pessoal, é algo fundamental na nossa sociedade, né? A inovação é esse olhar, né, de trazer algo novo, né? E essa inovação não se refere apenas quando a gente pensa às vezes na palavra inovação,
não se refere apenas à ideia de um fator tecnológico, né? Mas também a possibilidade de que nós podemos inovar trazendo um produto, um serviço que talvez não tenha nada de novo, a introdução desse produto ou serviço no mercado, mas às vezes para uma determinada comunidade, uma determinada região, um determinado bairro, uma determinada condição, aquilo transforma em algo, em um fator positivo, né? Então a inovação ela pode ter as mais diversas frentes e vertentes, né? Aquilo que você oferece de uma maneira às vezes diferente, que seja mais prático, que seja mais rápido, que tenha uma qualidade melhor daquilo que já existe no setor, no mercado, isso pode também ser visto como uma inovação, né? E a inovação é um fator importante na nossa sociedade. A inovação cria a possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, né? De novos produtos, novos serviços, de uma nova forma de fazer as coisas. Então, isso é um fator relevante, né? E, claro, também a possibilidade tecnológica, né? A inovação também ela pode surgir, e o que fica muito mais patente quando a gente pensa na palavra inovação é o surgimento de novas tecnologias, né? Novos produtos que superam de uma maneira mais ágil, mais prática de se fazer aquilo, conta de uma nova tecnologia que surgiu no mercado. Então, esse é um fator, sim, extremamente importante e relevante. Bom, a ideia do empreendedorismo, né, também como um fator importante, e daí a necessidade do estímulo à atividade empreendedora, ela está muito vinculada à palavra de prosperidade, né? A prosperidade leva, né, a uma melhoria das condições de vida, do padrão de vida, da qualidade de vida. Então, essa possibilidade está muito associada ao empreendedorismo. É claro, isso não significa que vai acontecer, como existem diversos percalços quando as pessoas empreendem, mas ninguém empreende para piorar a sua condição de vida, né? As pessoas vão empreender, claro, no sentido de melhorar a sua condição. E é claro que a atividade empreendedora propicia também uma melhoria daqueles todos que estão envolvidos, né, nesse desenvolvimento que o empreendedorismo vai criar. A gente tem aí a ideia de padrão de vida, né? Conceito de padrão de vida e conceito de qualidade de vida. O padrão de vida tem a ver com bens materiais, né? As pessoas têm uma capacidade melhor de utilização do seu recurso financeiro, do seu dinheiro, para poder melhorar aí o seu padrão de vida. E a qualidade de vida tem a ver com o bem-estar geral, né, da sociedade como um todo, né? De uma região, de um bairro, de uma rua, né, de uma cidade. A qualidade de vida tem a ver com as melhorias dos indicadores de qualidade de vida, né? Como a possibilidade da democracia, a liberdade política, né, de você ir e vir, de falar e de expressar, de ter um padrão melhor de educação, educação para a região, para a sociedade, para as pessoas, de saúde, de segurança, né, com ausência ou redução drástica da violência, da limpeza e a própria proteção do seu ambiente, do meio ambiente, do lazer, né? Acesso a lazer, a ambientes onde possibilitam as pessoas poderem ter um lazer público eficiente, né? Limpo, organizado, né? Gerando com tudo isso, né? Conforto para as pessoas, claro,
satisfação das pessoas. Esse é um fator interessante do conceito de qualidade de vida. Então, a atividade empreendedora, o empreendedorismo, está muito associado a essa ideia de prosperidade, que tem a ver com padrão de vida e também com qualidade de vida. Eu comentei um pouquinho no início da aula essa ideia, né, de que é possível, sim, né, atividade empreendedora está ligada a organizações sem fins lucrativos, né? Então, é possível empreender, sim, em organizações não governamentais, com algum tipo de finalidade específica, né? Então, aí, deve a sua existência, né, a espíritos empreendedores que estão pensando no bem-estar social. Você tem aí organizações não governamentais que possam ter um trabalho voltado para crianças carentes, né, para moradores de rua. Então, você tem entidades que cuidam disso e pessoas que empreendem isso, né? Para creches, orfanatos, entidades também vinculadas à questão de proteção ao meio ambiente, de uma determinada região. Então, isso são iniciativas privadas, porém, sem fins lucrativos, mas que traz um bem comum a todos, a partir dessas iniciativas que pretende fazer, né? Então, às vezes, trabalham junto com empresas privadas, com o próprio governo, com a sociedade civil, né, para tentar, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida de determinadas populações que tenham algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade, né? Então, assim como uma empresa privada, essas organizações não governamentais vão buscar, né, captar recursos para poder gerenciar a sua entidade, a sua organização não governamental, para tentar cumprir com esse objetivo social. Tá? Então, também é possível empreender aí em organizações sem fins lucrativos. Bom, então, seja numa atividade lucrativa ou uma atividade sem fins lucrativos, como uma ONG, todas essas duas atividades, né, pessoal, a diferença do lucrativo ou do não lucrativo não é que o não lucrativo não tenha que dar lucro à operação, né? Toda operação empreendedora, ela terá que ter superávit, né? Ou seja, ela tem que ter uma receita superior à sua despesa, né? Mesmo a sem fins lucrativos. A diferença se dá na finalidade do lucro, né? Numa empresa privada, o dono da empresa vai ter o lucro, ele vai usar o lucro para o que ele quiser, né? Vai pôr no seu bolso, vai reinvestir na empresa, vai comprar bens, vai fazer o que quiser. Numa entidade sem fins lucrativas, né? O empreendedor, ele tem que utilizar esse superávit não para pôr o dinheiro no bolso, né? Mas sim para reinvestir, para garantir a existência dessa organização não governamental. Porque mesmo uma organização não governamental, ela precisa ser superavitária. Ou seja, as suas receitas precisam ser maiores do que as suas despesas, né? Para ela continuar existindo. Isso acaba sendo uma necessidade também da sua existência, não apenas de uma organização lucrativa, né? Então, o superávit vai fazer parte dessa necessidade. De qualquer maneira, os perfis de quem empreende, eles precisam ser muito semelhantes, né? Tanto numa organização privada como uma organização sem fins lucrativos, né? Então, a capacidade do empreendedor de ser criativo, né? O senso de criatividade, ele é importantíssimo. Então, a gente observa esse senso aqui, né? Essa ideia de criatividade.
a disposição, né, para assumir riscos. Então, esse é um fator necessário e importante, né, porque tem algum certo grau de risco, né, porque você aqui, você está trabalhando por conta própria, mesmo numa organização não governamental. É você que está empreendendo, correndo atrás, encontrando alternativas, então existem riscos nessa atividade, né? Precisa de muito otimismo, né, para buscar soluções, né, para buscar alternativas a isso, muita perseverança, a sua perseverança para manter o seu negócio ativo, porque vai enfrentar muitas dificuldades, então vai ter que superar essas dificuldades. Isso é importante, além da perseverança, né? Conceito novo hoje, a ideia de resiliência, né? Eu possa ter a flexibilidade suficiente, né, de enfrentar essas dificuldades e superá-las, né? Muito senso de independência, né? Isso já é uma característica importante do empreendedor, né? A pessoa que não quer trabalhar para ninguém, né? Quer trabalhar por conta própria, quer buscar vencer, né? Por se autorrealizar, né? Si próprio, né? Então, esse senso de independência e também, claro, uma grande capacidade de implementar suas ideias, seus projetos, e se sentir realizado ao fazer isso por conta própria, né? Então, isso são características muito importantes de quem empreende. É um fator importante dos traços do comportamento do empreendedor. Isso envolve, né, pessoal? Nem todo mundo tem essas capacidades. Algumas precisam ser, claro, trabalhadas, outras precisam ser desenvolvidas, né? Isso envolve ter algumas vantagens, isso envolve ter também, claro, desvantagens. As pessoas que conseguem ter esse senso empreendedor, o empreendedorismo traz algumas vantagens, como essa ideia de autonomia, né? Buscar trabalhar por conta própria, você crescer por si só, né? Isso traz para essas pessoas que têm esse tipo de perspectiva de vida uma ideia de desafio, né? Vai estar buscando ser desafiado para poder transformar isso em algo extremamente relevante. E, é claro, trabalhar o seu próprio controle financeiro do seu dinheiro, dos seus recursos, né? Você está administrando, construindo, acumulando capital próprio, né? Podendo com isso melhorar o seu padrão de vida ou não. Agora, como tudo na nossa vida, né? A atividade empreendedora não é diferente, também tem desvantagens, né? Então, depende de muito sacrifício pessoal. Tem pessoas que não querem se dedicar tanto a um tipo de atividade, né? Então, às vezes, o negócio, quando inicia, ele precisa de uma dedicação de tempo, de horas a fio de trabalho, né? De envolvimento. Isso envolve um sacrifício pessoal. Ao mesmo tempo, uma sobrecarga de responsabilidade, né? Aqui, diferente de você ser empregado, aonde você deu o seu horário, você bateu o cartão, né? Você vai embora, só vai pensar na sua empresa no dia seguinte. Aqui não, né? Você se dedica 24 horas, uma sobrecarga de responsabilidade. Se você fizer, não vai ter outra pessoa que vai te cobrir, né? No outro dia vai ter que fazer aquilo, não tem jeito, né? Você dependendo de você. Então, tem pessoas que não conseguem conviver com isso, né? E é claro, e talvez esse seja a sua principal dificuldade, uma pequena margem de erro, né? Como tudo depende de você, o risco acaba sendo um risco muito maior do que você, às vezes, ter um determinado emprego.
Se você não planejar corretamente, né, você pode ter um erro. Esse erro pode ser muito grave para a operação da sua empresa e não conseguir se levantar. Então, você tem pequenas margens de erro, vai poder errar, mas tem que errar rápido e errar pouco, né, para não prejudicar o andamento do negócio. Então, essa é algumas grandes desvantagens, né? E mesmo assim, muita gente empreende, né? O Brasil, apesar de todas as dificuldades, e até por conta das grandes dificuldades que nós temos no Brasil, do ponto de vista de empregos, de geração de emprego, né? Com um desemprego muito elevado, as pessoas buscam empreender, né? Tentam, com isso, garantir a melhoria da sua renda, dos seus, da seu salário, na busca de prosperidade, né? De qualidade de vida para si e também para sua família. As pessoas empreendem. O Brasil é um dos países que mais empreendem no mundo, né? Buscam se transformar em empreendedores. E, normalmente, por conta dessa condição de necessidade. Mas muitos também empreendem porque encontram, né? Empreendem por oportunidade, empreendem por identificar oportunidades no mercado, por ter uma visão de observar uma necessidade que não está ainda preenchida no mercado e que, de repente, ao abrir uma empresa, um negócio, poderia suprir, né, essa necessidade do mercado, que os clientes poderiam comprar, né, o seu produto, o seu serviço, por conta de ter encontrado essa oportunidade. Bom, então, e o que é, né, então, uma empresa, né? A ideia de empreender, basicamente, está em construir uma empresa, em ter o seu próprio negócio, né? Então, uma empresa é uma organização de negócios que vai obter lucro, busca obter lucro. Lucro como resultado da sua operação, como resultado da localização de uma oportunidade e da exploração dessa oportunidade, né? Então, uma empresa, no final, ela vai aproveitar essa oportunidade, ela vai fornecer bens e serviços para clientes que, de certo modo, encontram naquela empresa algum tipo de facilidade para alguma dor que esse cliente tenha, né? Ou seja, o que que é uma dor, né? Ou seja, alguma dificuldade, alguma necessidade que o cliente tem e que aquela empresa, ao encontrar, né, essa necessidade, transforma isso numa oportunidade, oferecendo a solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Às vezes, a dificuldade é uma localização, né? Então, uma determinada região não, devido à sua distância, não possui pão, pão quentinho a toda hora, né? Uma padaria. E aí um empreendedor observa isso, que aquela região, aquele bairro, aquela rua, os clientes se deslocam uma distância considerável para obter, por exemplo, esse produto. E aí, esse empreendedor resolve essa dor, né, se instalando naquele bairro, naquela região, naquela rua, abrindo aí uma padaria e começa a oferecer pão quentinho de hora em hora para os moradores daquela região ou para as pessoas que trabalham naquela região. Isso é visto, sim, como uma oportunidade. Isso é visto também como uma inovação, porque você tem a oferta de um determinado produto que estava, por exemplo, carente naquela região.
E aí o empreendedor acaba explorando, né, essa ideia, oferecendo com isso, né, um produto ou um serviço que as pessoas possuíam alguma necessidade, alguma carência para esse tipo de demanda, né? Então esse é um conceito. E é claro, né, que isso vai, a empresa, ela vai suprir isso, né, gerando resultados para as partes que estão interessadas nisso, tanto para o empreendedor, que vai obter o lucro dessa oportunidade, quanto para os clientes que desejavam esse tipo de produto ou serviço que não era oferecido ali, no caso, o pão quentinho a toda hora, quanto para os funcionários que antes não tinham, né, emprego e passam a ter emprego oferecidos aí por essa padaria, quanto para o governo que passa a ter um meio de arrecadação que antes não existiria. Então você tem aí numa empresa conjunto, né, de partes interessadas, que nós chamamos isso de stakeholders, né, que é o sócio, o empreendedor, o cliente, que passa a ter atendido a sua necessidade, o empreendedor que passa a obter lucros dessa necessidade atendida, né, por ele, os funcionários que estão agora empregados, recebendo salários, benefícios, né, sociais ligados a isso, pagando a sua aposentadoria e tal, férias, fundo de garantia, e o governo que passa a ter impostos nessa operação, né? Então, uma empresa, ela traz dentro da sua construção não apenas essa ideia de lucro, né, que o empreendedor busca, mas também atingir esses outros resultados que são os interesses que as outras partes, né, necessitam, né? O cliente, né? Uma empresa só dá certo se ela tem clientes que estão com suas necessidades eh, garantidas, né? Respondidas por essa empresa. No momento que essa empresa não consegue atender às necessidades desses clientes, os clientes desaparecem, fogem e a empresa acaba, de alguma maneira, fechando as suas portas porque não tem cliente, né? Então, é necessário, sim, que a empresa atenda a essas necessidades, né? Os seus funcionários, que vão ter suas necessidades de emprego garantidas, né? E, claro, o governo, que terá também suas necessidades de recebimento ali dos impostos ligados à operação. Então, tudo isso é os resultados vinculados a uma empresa. Então, como é que funciona, né, uma empresa? Então, pessoal, basicamente, uma empresa e também uma organização não governamental, ela vai funcionar com esse perfil. De um lado, na primeira ponta, eu tenho os meus recursos, né? Esses recursos provenientes, né, de informação e de conhecimento que o empreendedor precisa trabalhar, recursos, as pessoas que vão trabalhar na empresa, né, vão ofertar, né, a sua capacidade, a sua mão de obra, as suas competências para o desenvolvimento da empresa, o atendimento, a transformação de matéria-prima em produtos, né, se for uma fábrica. E, é claro, os recursos materiais que serão transformados, né? Desde os recursos financeiros, a empresa vai ter que captar dinheiro com a entrada dos sócios, ou buscar dinheiro emprestado, com amigos, com sócios ou com bancos, né? E também os recursos materiais, a matéria-prima ou o produto acabado que vai ser revendido. Tudo isso são os recursos que entram dentro de uma organização. Internamente, a empresa vai ter que estar
organizada com seu sistema operacional, seu sistema de operação, para transformar esses recursos. E vai transformar isso em resultados, né? Esses resultados vão, claro, é, se transformar em lucro, né, para o empreendedor. É o objetivo que o empreendedor tem ao identificar uma oportunidade, né? A satisfação do cliente, ou seja, no momento em que o produto ele é fabricado, né, ou ele é vendido, ele precisa trazer essa satisfação para o cliente tem que se sentir satisfeito porque ele está trocando, né, o seu dinheiro, o seu recurso por aquele produto, então tem que estar atendendo a sua necessidade. E, é claro, todas as outras partes interessadas, como nós já comentamos anteriormente, né? Funcionários, governo, né? A vizinhança, né? As pessoas que moram ao redor. Então, tudo isso é um funcionamento da empresa, né? Sem que isso aconteça de maneira harmonicamente, né? A empresa passa por dificuldades. Então, o papel do empreendedor não é apenas, eu vou ter lucro e acabou, não. Ele tem que fazer com que esse sistema tenha uma gestão harmônica, né, dos seus recursos, para que esses recursos sejam transformados no sistema operacional e deem resultados. Esse conceito ligado à utilização adequada dos recursos, nós chamamos de eficiência. Então, a gestão adequada de recursos feitas pelo empreendedor é buscar a eficiência dos recursos. Então, toda vez que eu associo a palavra gestão de recursos, eu estou trabalhando esses recursos com eficiência. Quando eu não trabalho com eficiência esses recursos, eu estou trabalhando com desperdício. Então, o que significa o desperdício, né? A falta de eficiência. Então, eu uso esses recursos, eu gasto, compro, utilizo esses recursos e eles, uma parte deles, e às vezes uma parte significativa, é desperdiçada, é jogado fora, né? Então, eu compro, sei lá, matéria-prima para fazer pão, farinha de trigo, eu compro, sei lá, 100 quilos de farinha de trigo, e eu não consigo usar os 100 quilos da farinha de trigo para fazer pão, sei lá. Eu armazeno mal, eu controlo mal meu estoque, e aí 20 quilos, 20% da minha farinha de trigo é jogado fora, vai para o lixo. Então isso encarece os meus recursos, né? Eu paguei por 100 quilos, mas eu só consegui usar 80, porque 20 foram para o lixo. Isso encarece o custo da operação fica caro. Eu acabo tendo que repassar esse custo mais caro, meu produto fica caro e talvez isso, né, pessoal, não vá satisfazer o meu cliente e gostaria talvez de ter um pão mais barato, que eu não consigo fazer porque eu não estou fazendo uma gestão eficiente dos meus recursos. E na outra ponta, os resultados eu preciso apurar e alcançá-los, né, para dar resultado. Nós chamamos isso de eficácia. Eficácia tem a ver com resultado. Então, eu vou até lá e consigo alcançar um lucro pretendido, isso é eficácia. Eu pretendia alcançar um lucro X da minha operação e consegui, né? Se eu não conseguir alcançar aquele lucro, eu não fui tão eficaz como eu gostaria. O meu cliente não está satisfeito com o meu produto, então eu também não sou eficaz, porque eu corro o risco de perder os clientes, né? E os meus resultados não estão dando o interesse daqueles que participam da minha operação. Então também estou sendo ineficaz. Então assim funciona a atividade de uma empresa.
ok? E o trabalho da gestão é observar, né, a gestão dos recursos, a ideia da eficiência e a gestão dos resultados, a ideia da eficácia. Bom, então, além do empreendedor, como nós já falamos, nós temos aí as partes interessadas na empresa, né? Os grupos interessados, que nós chamamos de stakeholders, né? Então, uma empresa, ela não é só interesse do empreendedor. É claro, ele empreende, mas nós temos um conjunto de outros stakeholders, né, de outras partes que se interessam pela empresa, né? Então, claro, o empreendedor, aquele que foi o visionário, que viu a oportunidade, encontrou uma oportunidade no mercado. O seu grande interesse é ter lucro, né? É garantir a sobrevivência da sua empresa para que ela continue e, claro, trazer prosperidade para ele. Os empregados também são um grupo interessado na empresa, né? Um stakeholder. Eles querem garantir o seu principal interesse são os seus empregos, a sua remuneração, a melhoria da sua qualidade de vida, não ficar na fila do desemprego, né? Conseguir lá os seus benefícios sociais, suas férias, seu 13º, sua aposentadoria está vinculado a isso, então os empregados também têm interesse. Os fornecedores também têm interesse na empresa. Eles querem que a empresa tenha capacidade de pagamento, porque eles querem que a empresa compre as suas matérias-primas deles para continuar oferecendo os seus negócios, né? Então, a continuidade dos negócios. Então, o fornecedor quer continuar fornecendo para a empresa. Os clientes, como eu já disse, também têm interesse na empresa. Eles querem a praticidade que a empresa oferece, a qualidade dos seus produtos, né? Às vezes, o preço que a empresa oferece dos seus produtos. Então, o cliente também tem interesse, no que a empresa oferece. Os investidores também é uma parte importante, não só, às vezes, não é, o empreendedor ele precisa de investimento, né, de investidor. Então, às vezes, lá é um sócio capitalista que entra com o dinheiro, faz parte da sociedade, alguém que empresta dinheiro para a empresa, né? E que, de alguma maneira, essas pessoas que investiram, elas querem que a empresa alcance crescimento, prosperidade, porque querem receber aquele dinheiro que investiram, né? A própria comunidade quer que a empresa é, tenha sucesso, porque uma empresa tendo sucesso numa determinada comunidade traz uma melhoria da qualidade de vida, do padrão de vida das pessoas que ali vivenciam próximo da empresa. E o governo, como nós já falamos, também é um fator relevante, porque se beneficia dos impostos que a atividade da empresa está gerando, né? Imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, ICMS, né? Dependendo aí do governo, INSS, seja na escala municipal, estadual ou federal. Bom, a gente tem aí, né, pessoal, a classificação das empresas pelo seu porte. Então, a gente tem as empresas, elas podem ser vistas, né, como as microempresas, as MEs, as pequenas empresas, as EPPs, as empresas de médio porte, né, as de sociedade LTDA, limitada, e as empresas de grande porte, as de sociedade anônima, né, que costumam ter parte das suas ações no mercado acionário. As organizações, pessoal, elas também podem iniciar as suas atividades, às vezes, de maneira informal, antes de formalizar as suas atividades. Então, encontra uma oportunidade, encontra uma característica de uma
de uma região, mas à medida que a empresa se desenvolve, percebe, ela precisa se formalizar, porque tem uma série de impedimentos, né? Ela precisa estar, às vezes, emitir notas fiscais, ela precisa atender um cliente melhor que exige essa formalização, ela precisa empregar seus funcionários, se os funcionários necessitam, né, ter carteira assinada, tudo isso exige uma formalização. Às vezes, a empresa começa de maneira muito pequena e com características irregulares, mas ela evolui e precisa se transformar, né, e se formalizar para poder atender, a ter uma conta em banco, uma conta jurídica, uma série de fatores, emitir uma nota fiscal, né, pagar a contribuição do INSS, tanto do empreendedor quanto dos seus funcionários. Então, tudo isso são fatores que transformam a licitude da empresa, né? Bom, como eu disse, né, o papel do empreendedor depois é de fazer a administração do seu negócio, não apenas de abrir o negócio, mas de fazer a administração dele. Então, a competência, né, gerencial como empreendedor. Então, trabalhar a ideia da eficiência dos recursos, da qualidade dos seus produtos, né, da qualidade dos seus itens e também da gestão das suas pessoas, né, dos seus funcionários. Isso levar à satisfação dos clientes, que é um fator de eficácia, e quando isso tiver isso muito bem gerenciado, né, a eficiência, a qualidade, a gestão de pessoas e, é claro, a satisfação dos seus clientes, isso melhora o desempenho financeiro da empresa, trazendo bons resultados. Então, esse faz parte do processo de sucesso de uma empresa feito pela gestão, feito pelo empreendedor, que vai administrar o negócio para isso. Do ponto de vista de desempenho financeiro, né, pessoal, a gente tem, dentro de uma organização, a ideia do conceito de lucro, né? O conceito de lucro é o resultado, né, pessoal, do total das suas receitas que você tem, diminuído dos seus custos para operar, né? O lucro é o que restou de todas as suas despesas que você pagou. As receitas é o seu faturamento, são os valores que você recebeu dos seus clientes que compraram os seus produtos ou os seus serviços. E, é claro, os custos são as despesas que você necessita fazer para operar, né, para realizar os seus produtos, seus serviços. Então, contratar pessoas, né, vai ter que pagar salários, encargos, alugar um local, vai ter que pagar o custo do aluguel, água, luz, telefone, tudo isso são custos para operar. Então, a minha receita, que é o resultado do que eu vendo, tem que ser superior a esses custos, essas despesas, para que eu possa gerar lucro. Então, por isso, é uma atividade difícil, né? Porque eu preciso, às vezes, ter um excelente faturamento, uma excelente receita para superar essa quantidade também muito grande de custos e despesas que eu tenho para poder operar, né? Então, esse é o principal desempenho financeiro que uma empresa possui, né? E com isso, nós temos aí o papel do empreendedor, que está ligado à gestão dos negócios. Primeiro, o grande papel, né, pessoal, é de tomar decisões, né? Ele, como tomador de decisões, ele vai administrar recursos, ele vai resolver problemas,
E ele vai planejar no futuro e definir objetivos. Ele está tomando decisões. Para tomar decisões, um outro grande papel do empreendedor é o papel de lidar com informações. Ele precisa fazer uma leitura, ter informações, né, ter conhecimento. Ele vai buscar informação no, no ambiente, no setor de atividade que ele escolheu, informação com relação aos seus clientes, né, aos seus fornecedores. Ele vai processar essa informação e vai divulgar essa informação ao mesmo tempo. E a outra o grande papel do empreendedor é trabalhar com pessoas, né? Papel de liderança com essas pessoas. Vai ter que comandar, liderar pessoas, manter essas pessoas formando equipes, né? Buscar, de alguma maneira, criar motivação para que essas pessoas se mantenham atuando e trabalhando para o desempenho da empresa, né? Então ele vai ter que entender as diferenças individuais de cada um, né? Entender a motivação, trabalhar a ideia de liderança que o empreendedor tem que desenvolver, uma pessoa ser um líder dessa equipe, né? E é claro, o tempo inteiro negociando com essas pessoas, né? E fazer a gestão dessa equipe. Ao mesmo tempo, né? Que nós chamamos, né, de atividade de alta alavancagem do papel do empreendedor, enquanto ele busca desenvolver bem os seus negócios, são aspectos importantes que ele deve estar trabalhando enquanto um bom empreendedor, né? Por exemplo, buscar sempre ter um papel de treinador, né? Treinar as pessoas, capacitá-las, ensiná-las, né? Isso vai ajudar a melhorar o seu trabalho, né? Então, partilhar o conhecimento que você tem e também buscar conhecimento dessas outras pessoas, dos seus funcionários, né? Delegue o que você puder, né? E acompanhe e avalie o desempenho dessas pessoas, porque você não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa formar uma equipe, né? É importante dedicar parte do seu tempo a fazer planejamento. Isso é fundamental para você evitar cair em armadilhas, né? Identificar problemas antes que eles aconteçam, diminuir os seus riscos, buscar envolver-se mais nos problemas mais graves da organização e da sua empresa. Os pequenos problemas, delegar isso para as pessoas capacitadas, para a sua equipe, né? E sempre pense, esteja agindo em relação ao futuro dos seus negócios, tentando encontrar oportunidades, novas oportunidades para o crescimento da sua empresa. Bom, para aqueles que têm interesse, né, em criar o seu próprio negócio, existem aí diversos mecanismos, né, desde buscar um contador que pode nos ajudar a ver toda a parte de escrituração do início da empresa, ou incubadoras, né, que às vezes nos possibilitam uma redução de custos, e aí eu entro com o meu plano de negócios para montar o meu próprio negócio e utilizar a estrutura da incubadora. E também os órgãos de informação, né? Principalmente aqui o SEBRAE, o Instituto Empreender, o Endeavor, né, que colabora nesse sentido. Então aqui a gente tem aí grandes possibilidades para aqueles que têm interesse em entrar nesse mundo interessante de ser empreendedor, de ser empresário, né? De buscar construir o seu próprio negócio. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre esse tema. Nós vamos finalizar a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado da desse nosso primeiro assunto de hoje.
Muito obrigado. Até um próximo encontro.